que é preciso fazer para que as coisas boas que estão acontecendo continuem acontecendo? Como é que eu faço para manter esse fluxo? Como é possível fazer com que as coisas continuem dando certo? É possível isso? Permitir o fluxo das coisas. Permitir que as coisas caminhem em suas próprias trajetórias. Então, manter o fluxo, permitir ir, permitir chegar. E é tão desafiador, às vezes, a gente se permitir, principalmente o permitir chegar, né? A gente acha que é impressionante como a mulher faz, e às vezes ela tem a sensação de que ela ainda está sendo egoísta, né? Porque a gente só faz. É necessário a gente permitir chegar, deixar chegar. Então essa palavra permissão, ela foi uma palavra-chave nessa minha pesquisa sobre como manter o fluxo das coisas diante de tanta diversidade. E também percebi o quanto era importante equilibrar os gêneros. Vamos pensar em equilibrar feminino e masculino, yin e yang. Era tão difícil para mim conseguir manter um equilíbrio do meu feminino com o meu masculino. Eu sempre fui muito masculina e isso me gerava vários desequilíbrios. Eu precisei aprender muito do meu lado feminino, porque eu vivi numa defesa o tempo todo. O tempo todo eu sentia a necessidade de me defender. E tem a sua trajetória aí. Todo mundo tem uma necessidade de defesa. E a gente não pode julgar. A gente não sabe os traumas que essa pessoa passou. Mas isso gera um desequilíbrio. Gera um desequilíbrio na nossa energia. E é muito importante a gente trabalhar com essas duas energias, feminina ou masculino. É importante a gente permitir essas duas energias. Então, quando eu percebi isso, eu compreendi que aquela era mais uma forma para manter o fluxo. E eu fui criando alguns exercícios para lembrar dessas coisas, do que é necessário fazer para manter as coisas nesse caminho de dar certo. Porque o errado a gente já sabe, a gente já trilhou várias vezes. Nós já repetimos várias vezes o mesmo erro. A gente fica repetindo aquele ciclo, a gente não consegue sair dali. Às vezes a gente nem consegue pedir ajuda. Às vezes a gente nem sabe que pode pedir ajuda. O que é isso? É falta de confiança. Quando a gente está com a nossa confiança abalada, pensando nela como um pilar, né, como um pilar que sustenta tudo. Então, um dos pilares, né, a confiança é um pilar muito importante. Então, eu percebi que quando eu não confiava, eu interrompia o fluxo. E aí parecia que estava ficando muito difícil, porque era necessário eu entender sobre o equilíbrio das coisas para manter o fluxo. E aí eu fui percebendo que a palavra mestra, a palavra-chave era equilíbrio. Tudo tem a sua polaridade. Esse é um dos princípios herméticos, o da polaridade. E é tão maravilhoso quanto isso ensina para a gente sobre equilíbrio, porque para manter as coisas em andamento, é preciso que exista o movimento. E para existir o movimento, eu tenho que ter confiança para dar aquele passo. Eu preciso permitir receber, permitir dar. Eu tenho que me permitir a estabelecer essa troca, manter o fluxo. É uma troca. Enquanto você estiver em movimento, você vai estar trocando com você mesmo, com o outro, com essa natureza, com essa cidade. Manter o fluxo é permitir, confiar, trocar. E cada vez está tão difícil a gente falar da troca, e é tão importante quando na
troca exista um toque, porque manter o fluxo é estar em contato com esse calor. Sabe o calor do toque? Nós que somos mamíferos que precisamos do toque, assim, para sentir aquele quentinho. Manter o fluxo é permitir esse calor. Então, por muitas vezes eu percebi que eu já nem me tocava mais, eu no meu próprio corpo. Eu passei por um momento assim. Eu nem estava permitindo mais ser tocada, não me tocava. Então esse calor eu abandonei, né? Essa é a palavra. Eu não olhei para isso. E aí meu corpo estava gritando tanto que quando eu comecei a trocar com o sol, sabe, num ato assim, tipo de lavar um quintal naquele solão, ou pegar uma praia, sabe? De repente é um dia quente e você precisou caminhar debaixo desse sol. Sabe quando você pega o sol mesmo na pele? É esse calor. Onde tem calor, tem movimento. Aí eu falei, uau, então eu tenho a permissão, eu tenho a confiança, a troca, o calor, tudo isso gera movimento. Então eu sei quando eu estou mantendo o fluxo das coisas que eu quero que aconteçam, quando os meus hábitos estão voltados para isso, empenhados juntos comigo. Quando a minha rotina, ela está ali, ó, já vigiada, estudada, modificada, transformada, mas naquele lugar de atenção eu tô atenta para minha rotina. Eu sei que eu preciso liberar mais espaço para mim, ter mais tempo comigo mesma. Eu ainda não consegui, mas eu tô atenta. Então, olhar para sua rotina, olhar para os seus hábitos e ver o quanto eles estão atrapalhando essa manutenção do fluxo. Eu preciso, às vezes, fazer uma manutenção nas beiras deste rio, às vezes entender e olhar pro caminho, né? Ter essa imagem do caminho. Olha que interessante, esse caminho sinuoso, né? Que lembra um chão assim de cobra. A cobra, ela gera para mim um movimento muito interessante, assim. E aí eu lembro da Kundalini, que nós estudamos, né? Então, cada um vai ter uma memória de um momento bom ou de um hábito que começou e deu certo e você conseguiu manter. Manter o fluxo é estar atento a tudo isso. E se permitir errar, se permitir não entender, se permitir não saber. Essa é uma espécie de permissão que eu acho positiva. Só para a gente passar por alguns instantes naquele momento onde a gente é inocente ou não sabe, não aprendeu ainda. Sabe aquele momento da descoberta? Quando você faz pequenas descobertas na sua trajetória, você pode ter certeza que você está mantendo o fluxo. Porque as descobertas, elas vão te trazer vontade de fazer coisas novas, de transformar, de mudar, de aceitar o diferente, entender quando o diferente te soma, te agrega, respeitar isso, né? É interessante. Respeitar o diferente, mesmo quando ele não te agrega. Basta respeitar, já tá bom. Aí você vai percebendo que a gente começa a ter uma série de ações boas, mais sadias, mais leves, menos pesadas, porque é difícil manter o fluxo com esse noticiário todo, pós-Covid, né? Olha quanta coisa nós estamos passando, o que nós passamos com a nossa política, todas as transformações, todas as manifestações, né, do clima. Nós passamos por tudo isso e estamos passando agora por guerras. Existe uma resistência muito forte que impede a gente de manter o fluxo. Seja qual for a sua resistência, olhe para ela, porque é ela que pode estar te impedindo de manter o fluxo.